sobre amar as pessoas através de palavras. Amém? Palavras são poderosas. Palavras, ela nos levanta, ela tem a capacidade de levantar uma pessoa. Ela tem capacidade, palavras, ela tem capacidade de colocar uma pessoa para frente, de levantar o ânimo de uma pessoa. Quantas vezes você já chegou desanimado no seu trabalho ou em algum lugar, e aí quando você chegou, alguém deu uma palavra, falou uma palavra para você que levantou o teu ânimo naquele dia? É assim ou não? Palavras têm poder. É por isso que a Bíblia já começa dizendo o poder das palavras. Quando Deus ele vai criar o mundo através da palavra. Palavras criam realidades na nossa vida. Eu creio no poder da palavra. Palavras são tão poderosas que Jesus Cristo disse o seguinte: que toda palavra que nós falarmos, nós vamos prestar conta. Amém? Tudo aquilo que eu falar, um dia eu vou prestar conta. Então, palavra, ela tem poder de nos levantar, de nos animar. Amém? Quem sabe você não teve oportunidade ainda, mas ninguém gosta disso, mas pastor gosta disso. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: ó, Jesus te ama. Jesus te ama. Aleluia. Palavras são poderosas, tanto palavras faladas como palavras escritas. Ontem eu estava vindo para casa juntamente com a minha família, e aí eu vi que em cada posto que a gente passava tinha uma frase que alguém coloca. Eu acredito que é um evangelista secreto que coloca nos postos lá: Jesus te ama. Aí tinha bastante assim: pornografia do diabo. Já viram? Né? Aquilo lá tipo desafia as pessoas a mudarem de vida. Palavras nos levantam, mas também palavras nos derrubam. Quantas vezes nós estávamos alegres, de bem, até alguém falar uma palavra que entrou no nosso coração e nos desanimou. Sim ou não? Por isso que nós temos que aprender sobre o poder das palavras, sobre como usar as palavras ao nosso favor. Eu aprendi que todo dia pela manhã, quando eu acordo, antes de fazer até a minha oração, quando eu vou escorregando, porque assim eu vou devagarinho, irmão, assim ó, eu vou igual o Zeca Pagodinho, devagarinho, até eu chegar no chão. Aí eu já começo a falar assim: Senhor, eu sou grato por mais um dia de vida, sou grato pela minha família. E aí eu vou expressando gratidão a Deus através de palavras. É por isso que, presta atenção, Deus no Antigo Testamento ele diz que a murmuração, o que é a murmuração? São palavras negativas. É dizer para Deus: Deus, olha, a minha vida é sem futuro, a minha vida não presta, meu casamento não presta, a minha casa não presta, o bairro que eu moro não presta, eu nasci, nada presta. Aí Deus compara a murmuração com o pecado de feitiçaria. Para Deus, quem murmura é feiticeiro. Por quê? Porque existe um poder poderoso nas palavras. Foi pelas palavras que o universo foi criado. Sim ou não?
Por que não falar de Ezequiel capítulo 37? A nação destruída, o povo desanimado. Deus, ele, através do Espírito, ele dá uma visão para Ezequiel. Ezequiel vê a situação do povo de Israel, o exército caído, morto, com ossos sequíssimos. E aí Deus olha e diz assim: Ezequiel, para essa situação, tem jeito? Existe jeito para isso? Ezequiel diz assim: tu sabes. Aí Deus diz para Ezequiel: profetiza. A palavra profetizar quer dizer falar. Aí Deus diz para Ezequiel: profetiza para essa situação que não tem jeito, e diga: ossos secos, tenham vida. Deus está dizendo para você o seguinte nessa noite: não importa o que você esteja passando, é enfermidade, profetiza para o seu corpo, vai ser curado em nome de Jesus. É na tua casa, a situação não está boa na tua casa, entra profetizando em nome de Jesus na tua casa. Entra falando: essa casa será uma casa de bênção de Deus, onde o Espírito Santo tem liberdade. É no teu casamento, profetiza. As portas estão fechadas, profetiza: Deus vai abrir uma porta para mim. Excelente, abre a tua boca, porque a nossa palavra, as palavras têm poder. Eu já falei isso, irmão. Dá um Google lá, dá um Google e pesquisa lá algo assim, tipo uma experiência que, se eu não me engano, nos Estados Unidos, o pessoal colocaram, foi duas experiências. Uma, pegaram água da mesma fonte, do mesmo lugar, e colocaram em 2 recipientes, e começaram todo dia para um recipiente de água maravilhosa, falando: essa água é bênção, vai matar a sede, é uma água maravilhosa. E a outra falou: essa água não presta, só falando palavras de negativa. E aí congelaram as 2 águas. Depois colocaram no microscópio e foram ver que aquela água que as pessoas falavam bênção para ela, os cristais daquela água era puríssimo. Foram olhar na outra mesma água, os cristais eram quebrados e contaminados. Fizeram essa experiência com o arroz também. Colocaram o arroz numa vasilha e na outra vasilha. E aí para ia falar assim: esse arroz é uma benção, ele alimenta a humanidade, eu gosto de comer arroz. O outro esse aqui não presta. No final de um mês foram olhar o arroz que recebia palavras negativas, estava o quê? Podre. Enquanto o outro arroz estava em perfeita condição. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Palavras têm poder. Então quando você, vou defender você, ou as nossas vozes estão no jardim, falando com a planta: ah, que coisa linda. Tem alguém aqui que fala com planta? Meu irmão, você é louco. Que planta linda, que planta maravilhosa. E as plantas ficam bonitas, porque palavras têm poder. Se isso acontece no mundo mineral, você imagina o poder que tem palavras no nosso meio. Levanta a nossa vida. A própria medicina, ela comprovou isso.
Os médicos, eles estão liberando muitas vezes quando o paciente está na UTI, em coma. O médico fala, olha, ele não pode falar, mas ele consegue ouvir. Fala com ele. Aí a pessoa vai falando. Aí alguns testemunhos das pessoas que voltam do coma, ela diz, olha, quando você estava falando, eu estava te ouvindo, e aquilo me deu força para não desistir, para não me entregar, para não partir naquele momento, aquilo me deu força. Então nessa semana nós vamos usar as palavras poderosas que Deus colocou na nossa vida, para sermos bênção na nossa família, para sermos bênção nos nossos amigos, para sermos bênção aonde quer que nós formos. Por quê? Porque palavras têm poder. Amém? Quero ler com vocês Tiago, capítulo 3. Mas as palavras, nós precisamos saber trabalhar com as palavras. A minha tia tinha um ditado lá na minha época, quando eu era criança, que dizia assim: quem fala demais dá bom dia ao quê? Palavras têm que ser faladas no tempo certo, a Bíblia diz. A Bíblia diz que uma palavra, Provérbios diz, que uma palavra dita no tempo certo, ela é como maçãs de ouro em bandeja de prata. Existe algumas áreas que são delicadas no casamento, que a maioria das pessoas, dos casais que se separam, elas caem nessa área. Terceira área, sexo. Alguns se separam por causa de sexo. Segunda área, alguns se separam por causa das finanças, de não saber controlar o dinheiro. E a primeira área, sabe qual é? Falta de palavras, de comunicação. Porque se você comunicasse direito, você ia acertar com a sua mulher, com o seu marido, como é que você ia gastar melhor ou ia gastar menos. Se você comunicasse direito, falasse direito, você ia conversar sobre o marido, com a esposa, a respeito de sexo. O que que agrada a um, o que que agrada a outro, o que que pode fazer, o que que não pode. Tem gente que tem tipo 10 anos, 30 anos de casado e ainda não conversou com a mulher, tipo assim, o que é que ela gosta e o que é que ele gosta. Ah não, pastor, eu tenho vergonha, eu faço tudo no escuro. Pergunta, irmão, conversa, porque uma conversa, uma palavra dessa pode melhorar o teu casamento, pode melhorar a tua vida. Olha o que Tiago vai dizer, meus irmãos, Tiago capítulo 3 e o verso 1: meus irmãos, não sejam muito de vós mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. O que Tiago está falando? Ele não está falando de língua. Está falando da fala. Se nós pudéssemos controlar tudo aquilo que falamos, nós poderíamos controlar todos os outros sentidos. Você já discutiu com alguém que você gosta? E aí assim, um vai discutindo, vai falando, o outro vai falando, e aí naquela guerra, quem vai perdendo
vai falando mais alto. Como é que você descobre que alguém, vou dar uma dica para você, que você está debatendo com alguém e essa pessoa está perdendo para você na discussão? É quando ela começa a falar mais alto do que você. Ela perdeu a discussão. Mas um vai falando alto e o outro vai falar, e os dois estão perdendo a discussão. Um vai falando, até que de repente, sem vigiar, a pessoa solta aquela palavra. Aí houve um silêncio. Aí a pessoa que recebeu aquela palavra levou aquele impacto, ficou chocada. Como que ela falou isso comigo? A pessoa que falou, meu Deus, por que eu falei isso? Agora não tem como fazer mais nada, porque quando a palavra ela é dita, na Bíblia diz, é como uma flecha que você atira e você não pode segurar mais. Mas traduzindo para hoje, é como se você pegasse uma arma, uma pistola, você colocasse o dedo no cão, no gatilho, puxasse o cão e você apertasse. Depois que o projétil saiu, você fala assim, eu queria voltar. Não tem como voltar mais. Por isso que uma palavra dita fora de tempo, ela pode causar um estrago poderoso. E Tiago está dizendo, aqueles que controlam a fala, eles controlam os outros sentidos do corpo. Aquele que controla a fala, ele controla a raiva. Aquele que controla a fala, ele controla a tristeza. Aí ele vai dizer no capítulo do verso 3, por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo aonde quisermos. Ele fala, olha, o cavalo, quando você já andou de cavalo, sim ou não? Eu andei uma vez de cavalo, irmão. E aí o cavalo ele vai trotando, né? E eu andei lá no Ceará, a gente chama no osso, quando não é na sala, quando não tem sela, Altamir. E o cavalo ia assim, ó, e ele ia assim, e eu ia pulando assim, ó, para frente. Até que eu cheguei no pescoço dele, e eu grudei assim para não cair, ele baixou a cabeça assim, eu pá. Mas quando você é um cara esperto que coloca o freio na boca do cavalo, quando ele vai para o lado errado, você puxa, aquilo dói, e aquilo para não machucar a boca do cavalo, o que acontece? Ele é conduzido para onde o freio puxa. Quem dera na vida de algum de nós tivéssemos esse freio para segurar a nossa fala. Mas ele vai dizer o seguinte, olha, observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com vento forte. Uma embarcação grande, ela tem um leme pequeno assim, ó, igual a barbatana embaixo, que segundo o piloto, se ele muda para um lado para o outro, ele consegue conduzir aquela embarcação grande para onde ele quiser. Se nós tivermos o poder de controlar a nossa boca, de controlar a nossa fala, você sabe que o pastor, irmão, o pastor eu acredito que é um dos que estão mais avançados nessa questão de controlar a fala, porque olha, a gente tem vontade de falar algumas coisas para algumas pessoas, mas a gente fala assim, não posso, eu não posso falar. Mas precisamos aprender isso. Aí ele vai continuar aqui, olha. Assim também, a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. Ou seja, com a nossa língua, uma fofoquinha, que a gente começa
olha, você viu ali, ó, aquela irmã? Hã? E aquela pessoa que gosta de falar, Everaldo, e ela quer parecer santa. Ela sabe o segredo de uma pessoa, e ela quer falar, mas para ela parecer espiritual, que ela fala, ó, irmão, vem cá, pastor Júnior, ó, eu vou contar uma coisa para o irmão, vamos orar pela irmã, para o irmão Altamir. Passei ali no bar, irmão, e o irmão estava ali com uma Antártica, mas assim, ó, vamos orar por ele. Ela não quer orar nada, ela quer um pretexto de santidade para ela fofocar do Altamir para outra pessoa, fazer um incêndio. Ele diz que a palavra, a língua, ela é capaz de tocar fogo em uma floresta. Veja como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno acende. Então nessa noite eu quero falar de amar com palavras, amar através de palavras. Existe um provérbio chinês que diz o seguinte, que nós somos senhores das palavras que pronunciamos e escravo das palavras que deixamos escapar. Somos senhores das palavras que pronunciamos e escravo das palavras que deixamos escapar. Falar é algo tão sério que precisamos de cuidado com as nossas palavras. Olha, vê o que Provérbios capítulo 21 e 23, eu vou ler ele em algumas versões. Olha o que diz aqui, ó. Provérbios 21 e 23 na NVI diz o seguinte: quem é cuidadoso no que fala, evita muitos sofrimentos. Olha a outra tradução: se você não quer se meter em dificuldade, tome cuidado no que você diz. Olha uma outra tradução: você quer ficar livre de problemas e sofrimento? Fale o mínimo possível e tome sempre muito cuidado com as suas palavras. Bíblia, a mensagem: vigie suas palavras e controle sua língua. Você salvará você mesmo de muitas desgraças. Palavras têm poder. Olha o que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 12, o verso 36. Mateus capítulo 12, verso 36 e 37. Diz o seguinte: mas eu lhe digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de todas as palavras inúteis que tiveram falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras vocês serão condenados. Deus, ele é poderoso. Tudo que ele fez no nosso corpo, ele fez com um propósito, né? Você já pensou por que Deus, ele colocou 2 ouvidos e uma boca só? Já imaginou aquela pessoa que fala demais, ela com 2 bocas, irmão? A Bíblia é cheio de falar,
ela é cheia de dizer o seguinte, que aquela pessoa que é sábia é aquela que escuta mais e fala menos. Aquela que presta atenção naquilo que é dito e ela fala menos. Mas quando ela abre a boca para falar, aí sim, ela arrasou, que nem a Sueli diz. Arrasou. Ela arrasa naquilo que ela fala. Então preste atenção. Existe um poder no falar, mas precisamos saber falar. Saber a hora de falar e saber a hora de calar. Para o bem do nosso povo, da igreja, e por uma questão de santidade, nós temos que ter cuidado com as nossas palavras, para que as nossas palavras não se tornem, por exemplo, palavra de julgamento. Quantas vezes nós abrimos a nossa boca para julgar uma pessoa sem conhecer a causa? E aí depois, com a cara toda lambida, quando a gente tem a hombridade de pedir perdão, nós devemos ter cuidado com nossas palavras para não julgarmos, para não murmurarmos, para não ter inveja, para não ter mentira. Mateus capítulo 12, 37 diz: pois suas palavras vocês serão absolvidas, e por suas palavras vocês serão condenados. Nesse texto de Tiago, que nós acabamos de ler, eu quero ler o verso 2, diz o seguinte: tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Agora, Tiago ele vai demonstrar para nós algumas importâncias do que dizemos. Primeiro, a minha boca ela direciona para onde eu vou. Ele está dizendo, olha, aquilo que eu falo direciona o sentido da minha vida. É por isso que ele diz assim, é como um cavalo que você põe um freio e você conduz o cavalo para onde você quer ir. A tua palavra, ela tem poder de te levar a lugares que você jamais imaginou. Sabe qual é a maior habilidade que a humanidade está precisando hoje? Sabe qual que é, irmão? A habilidade de comunicação. Se eu fosse jovens, eu faria curso de comunicação. Se eu fosse jovem, eu ia ler vários livros sobre comunicação. Se eu fosse vendedor, eu ia aprender a me comunicar, porque uma das maiores habilidades é a habilidade de você se comunicar. A comunicação, ela abre porta, ela conduz você para lugares que você jamais imaginou. Se eu fosse jovem, eu leria aquele livro lá, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. É um clássico da comunicação. Porque a comunicação ela tem a habilidade de abrir portas. Saiu, se eu não me engano, na Veja, alguns meses atrás, que a geração, graças a Deus que aqui não, essa geração nossa não, mas a geração dos nossos, a geração Z, as crianças aí de 12 a 17 anos, o RH das empresas falou que está difícil entrevistar essa geração, porque o camarada ele vai ser entrevistado e ele leva o pai e a mãe para estar lá junto com ele, para responder as perguntas por ele. São poderosos atrás de uma tela, mas eles são muito fracos no olho, na conversa.
Então você adolescente que está aqui, você quer se destacar, você quer sair de ser, você que tem negócio, você quer ser o cara tipo que vai se destacar, aprenda a se comunicar. A comunicação, ela abre porta, a comunicação, ela leva você a lugares que você nunca imaginou. Uma conversa. Amém ou não amém? Segunda coisa que nesse texto me ensina: a minha boca, ela pode destruir o que eu tenho. Palavras queimam carreira, queimam também relacionamento. Quantas pessoas foram anos e anos, 10 anos, 15 anos amigo de uma outra pessoa, e aí de repente o relacionamento deles acabaram, porque por discussão, por palavras faladas no tempo errado, da maneira errada. Então palavras, ela destrói muitas vezes o que tenho. Quando eu pastoreava outra igreja, eu atendi uma senhora que ela tinha muito tempo casada. E aí ela discutiu com o marido dela, e na hora do nervo, né, porque os maridos tira a paciência das irmãs. Tira ou não tira? Hã? Tira ou não tira? Tira, né? Eu sei disso, né? Apesar da gente saber que, tipo assim, todo homem sabe. O pessoal, às vezes o pessoal fala assim: olha, ô pastor, vamos lá em casa, lá, vamos tomar um café, vamos almoçar lá em casa, vai lá, leva a Antônia. Eu falei: irmã, é o seguinte, ó, conversa com a minha esposa, porque tem hora que, tipo assim, que é ela que manda, e eu não tenho vergonha de dizer isso. Porque não adianta nada falar: olha, eu vou com ela, e de repente ela tem outro compromisso, e ela fala: que cara que eu vou ficar, então é melhor eu ser um banana logo. Se achar que eu sou um banana, então é com ela. Se ela falar que a gente vai. E os homens, tipo, nós homens, cara, eu não sei qual é esse poder, sabe? A gente tem músculo, a gente tem voz grossa, né? A gente tem atitude, mas a mulher, ela consegue dominar a gente. Você falar uma besteira, um olhar que ela dá para você, você fala assim, cara. Lembra quando a gente era pequeno, se você fazia uma besteira, teu pai olhava para você naquela época lá, você falava assim: meu Deus do céu, Nossa Senhora, me ajude, hoje o meu pai vai me acabar comigo. Não mudou nada, a gente trocou, né? E a gente olha assim, tipo, quando a gente fala uma besteira, a mulher olha assim, você fala assim: meu Deus. Aí você fica enrolando para não ir para casa. Porque se chega lá, você sabe que tem isso. Mas essa mulher, o que acontece? O marido dela tirou ela do sério. Aconteceu alguma coisa lá. Ela falou para ela assim: olha, eu quero que você pegue as suas coisas e você vai embora. Naquele dia lá, o cara sentiu. Ele arrumou as coisas e foi embora. No outro dia a mulher chegou lá: pastor, me ajuda. Falou igual um vídeo, né? Por favor, me ajuda. Aí ele chegou. Se você não sabe o que é, irmão, esquece, é besteira. Aí ela chegou e falou: pastor, eu briguei com meu marido, mandei ele embora. E o que aconteceu? Ele foi embora, e agora ele falou que não quer voltar. E eu não queria falar para ele ir embora. Ou seja, palavras, ela tem o poder de destruir o que eu tenho, de destruir amizades, de destruir relacionamento. Se eu mandar aqui alguém levantar a mão e dizer: olha, você conhece alguém, ou você mesmo participou de alguma situação em que um relacionamento que você tinha com uma outra pessoa, de amizade, de companheirismo, foi destruído por causa de palavras? Quantos de nós? Quantos de nós? Porque a palavra tem o poder de nos colocar em cima,
mas ela tem o poder de destruir tudo aquilo que nós fazemos. E isso, irmão, é muito espiritual. Isso é muito poderoso. Isso faz com que eu e você reinamos em vida, em terra. Se nós tivermos a habilidade de comunicar, a habilidade de falar, de conduzir palavras, nós vamos ter a habilidade de reinar em vida. E Deus quer que você comece a reinar em vida, porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus já está no meio de vós. A maior habilidade hoje, jovens, torna a dizer, é a oratória. É você falar. É você falar e convencer. É você saber expor o seu argumento. Você está entendendo, sim ou não? Outra coisa que eu aprendo aqui, nesse texto: minha boca exibe quem eu realmente sou. Nossas palavras são expressão do nosso sentimento. É por isso que aí a clássica palavra da Bíblia que diz o seguinte: que o coração, que a boca fala do que o coração está cheio. Palavras, ela tem a habilidade de expor o nosso sentimento. Você consegue entender como uma pessoa está usando essas duas prerrogativas? Primeiro, olhando os olhos da pessoa, conversando, olhando para ela. E segundo, a tonalidade da voz dela. Você consegue ver. Por quê? Porque a palavra, ela tem, a boca, ela exibe quem eu realmente sou. Amém? Minha boca diz aonde está o meu coração. Olha o que diz Marcos capítulo 7, verso 6. Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A minha boca diz aonde está o meu coração, aonde está o meu pensamento. Se você quiser conhecer a profundidade de uma pessoa, conversa com ela, tipo 10 minutos, e presta atenção naquilo que ela fala. Porque a gente solta quem nós somos. Eu sempre digo o seguinte: você pode enganar uma pessoa ou um grupo de pessoas por um tempo, por um pouco de tempo, mas você não pode enganar por todo o tempo. Você pode enganar alguém por um tempo, por um pouco de tempo, mas não por todo o tempo. Sabe por quê? Porque a nossa fala, ela emite sinais. Ela fala sinais. Ela diz quem você é. Uma vez eu estava pregando lá na igreja que eu era pastor antes, e aí tinha um irmão que ele era muito metido a muito crente. Sabe aquela pessoa que gostava assim, piedosa assim, mas não era. E um dia eu estava pregando e eu falei alguma coisa que ele não gostou, a igreja pequena. Quando estava terminando o culto, ele deu um pulo para fora da calçada e começou a me xingar. Porque você pode enganar uma pessoa por um tempo, por um pouco de tempo, mas não por todo o tempo. Por quê? Porque a nossa fala, ela denuncia os nossos sentimentos. É assim ou não?
Você brigou com a mulher está chateada com você. Oi, Antônia, tá tudo bem? Tá tudo bem. Aí você olha assim, não tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Sandro, passa um pouquinho. Tá tudo bem. Eu já falei, tá tudo bem. A nossa fala, ela mostra o que tem dentro do nosso coração. Nós não conseguimos enganar. Tom de fala, jeito de fala, porque palavras ela tem poder. Amém? Agora, amar a pessoas com palavras. Primeiro, ame as pessoas com palavras honestas, irmão. Não seja falso. Eu falo para o pessoal o seguinte, sempre falo o seguinte, que boa parte das pessoas que falaram para mim assim, pastorzão, tamo junto, até depois do fim. Tipo, um mês depois, saiu do barco, me abandonou. Então, quando alguém chega para mim e fala, pastor, tamo junto, eu falei, irmão, não fala isso não, irmão, porque já criou um trauma. Mostra com atitude. A palavra de Deus ela diz, ame as pessoas com palavras honestas. Olha o que diz Efésios capítulo 4, verso 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Ou seja, as nossas palavras tem que ser palavra para edificar, para levantar a moral da pessoa, para colocar a pessoa para cima, para colocar um sorriso nos lábios daquelas pessoas que nos ouvem. As nossas palavras, ela tem que ser poderosa para ter vida. Amém? No nosso casamento, nossa palavra tem que ser uma palavra para ter vida. Acorda de manhã e fala, te amo, amo a sua vida, amo você, né? Se o dia foi bom, fala assim, olha, vamos lutar para nossos dias todo dia ser igual o dia de hoje. Nossas palavras tem que ser que levante as pessoas, que olha para a pessoa, Deus vai te levantar dessa situação. Fui uma vez, teve um irmão aqui do Santo Antônio, irmão Agostinho, ele teve um infarto, né? Um infarto que ele teve, paralisou uma parte do corpo dele. E aí eu fui visitá-lo e eu chamei um amigo meu, que hoje é pastor. E aí ele contando, e eu fui levar uma palavra de ânimo. O cara, tipo, o Senhor tinha tido um infarto, estava com parte do corpo paralisado, e eu fui levar uma palavra de encorajamento. E quando eu chego lá, juntamente com um amigo que eu levei, que hoje é pastor, aí ele falou assim, ó, irmão Agostinho, é o seguinte, ó, a minha tia teve a mesma coisa que o senhor teve, e morreu. Teve um outro que teve uma paralisia dessa, nunca mais andou. Eu falei, Jesus, o que foi que eu fiz para trazer esse irmão para estar junto comigo? Você imagina só? A gente ia levar uma palavra de encorajamento. É igual você chegar lá, olha, irmão, pastor, vem aqui porque eu preciso que o senhor ore aqui pelo meu casamento. Aí você chega lá e fala assim, irmão, é o seguinte, ó, tenho 20 e poucos anos que eu pastoreio, irmão. Quando chega nessa situação aí, irmão, ó, eu conheço assim uns 20 aí que se separaram. Não vai ser legal para você.
cara, não. É você chegar e falar assim: olha, deixa eu falar para você, se está faltando alegria no teu casamento, a Bíblia diz lá no livro de João, quando a alegria faltou no casamento daqueles noivos, Jesus estava lá para multiplicar aquele vinho lá e trazer a alegria de volta. Deus vai restituir a alegria da tua vida. Deus vai colocar uma nova esperança para você. E a casa, a segunda obra, será maior do que a primeira, porque Deus está nesse negócio. A pessoa vai sair dali empoderada. Então você tem a responsabilidade de Deus de empoderar pessoas com palavras de afirmação. Vamos exercitar. Olha para o seu irmão e diz assim: Deus vai abençoar a sua vida. Oh, aleluia! Deus, fala para ele assim, irmão, ó: Jesus te ama. Aleluia! Jesus te ama. Daqui a pouco vai um apologista falar que isso aqui é heresia. Já ouvi falar, heresia, porque isso aqui é o símbolo, não sei o que. Esse é o símbolo que diz: Jesus te ama e Jesus me ama. É coração. Jesus me ama. Jesus te ama. Aleluia. Segundo, ame pessoas com palavras cuidadosas. Nós todos sabemos o impacto que uma palavra errada ela traz. Existem 3 áreas para ter cuidado. Primeiro, a raiva. Olha o que diz Efésios capítulo 4, verso 26. Em sua raiva não pequeis. Não deixe o sol se pôr enquanto você está com raiva. E não dê lugar ao diabo. Se a pessoa está com raiva de você, você está com raiva de mim? Não. Você viu que ela está, então fica tranquilo, vai passar, daqui a pouco passa. Só não pode dar lugar à ira. Pastor, o crente pode ficar irado? Pode, não pode pecar. Quantas pessoas aqui já ficaram com raiva de mim? Não levante a mão, não pedi para levantar a mão. Mão baixa, tranquilo, relaxa. Mas a gente vai, caminha, dá umas 4 voltas, né? Aí depois passa. Então nunca diga, nunca fale quando você está com raiva de alguém. Meu conselho é: quando você está com raiva de alguém, espere o negócio acalmar, tranquilo. Aí depois você chama a pessoa: vem cá, vamos conversar, tomar um café. A pessoa vai olhar: tomar café seu não? Não vou tomar café seu não. Aí fala. Aí você fala: sabe aquele dia? Você me machucou, rapaz, com aquela palavra. Aquilo lá ficou. Era, cara, me desculpa, naquele dia eu estava chateado. Você entendeu? Então, preste atenção com as palavras cuidadosas. Fofoca. Provérbios capítulo 16, verso 28 diz: a fofoca separa amigos íntimos. Quando alguém vier com uma fofoca para você, eu sei que pode ser que você tenha dificuldade nisso, porque hoje, por exemplo, um dos sites, sempre que eu falo, né, que tem mais visualização é o quê? Fuxico Gospel. Você já deu uma sabiada nele já, que eu sei, tô ligado, para saber quem traiu quem caiu em pecado, quem não caiu, né? E se você fez assim e não viu, você não perdeu nada, não vai, esquece, deleta. Mas se alguém vir trazer alguma coisa de alguém para você, primeiro você pergunta: peraí, antes de você me contar, é necessário você me contar? Realmente você tem necessidade de me contar isso? Porque, gente, eu tenho tanta dificuldade para resolver na minha vida, que eu não preciso ficar sabendo daquilo que acontece na vida do outro. É necessário?
Segundo, filtro, a peneira. Se fosse você gostaria que alguém me contasse daquilo que está acontecendo para mim? Está diminuindo. Terceiro, essa coisa que você vai me falar da outra pessoa é tão importante, você teria coragem de falar dela para Jesus? É as 3 peneiras. Porque isso aí, irmão, isso acontece. Nós não precisamos saber da desgraça dos outros. A Bíblia diz: orai uns pelos outros, e só isso. Então, a Bíblia diz que a fofoca, ela separa amigos íntimos. Terceiro, falar demais. Como a minha tia diz, quem fala demais dá bom dia a cavalo. Olha o que diz Provérbios, capítulo 21 e o verso 23. Quem é cuidadoso no que fala, evita muitos sofrimentos. Cuidado naquilo que a gente fala. É pena que algumas coisas como essa a gente só aprende e coloca em prática quando a gente já está bem, quando a gente já destruiu um monte, tocou fogo num monte de floresta, quando a gente destruiu um monte de vida. Mas você tem essa oportunidade. Ninguém nunca me ensinou isso. Jovem, ninguém nunca me ensinou isso. Então você tem a oportunidade de fazer diferente. Tem um louvor que diz assim, ó: quero aprender com os meus erros e jamais cometê-los. Mas assim, eu prefiro aprender com os erros dos outros, que já passaram por ali. Amém? Agora, um amor com palavras. Amor com palavras é: ame as pessoas com palavras que edificam. Efésios capítulo 4, verso 29. Nenhuma palavra torpe sai da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar. Quando você for falar, pense antes. Antes de você dizer, pense: é verdade? Antes de vai ser de grande ajuda eu falar isso? Será que vai construir ou destruir? Algumas coisas não são necessariamente erradas, apenas elas não são necessariamente para serem ditas. Elas não devem ser ditas. Tem coisas, irmãos, que não devem ser ditas. Eu vou falar porque eu sou um verdadeiro. Não, irmão, você não é verdadeiro, você é um causador de confusão. Não, porque eu falo a verdade. Presta atenção. Toda verdade, ela deve ser falada, mas ela deve ser falada no tempo correto. No tempo correto. Hoje eu aprendi que quando acontece algo que eu tenho que resolver na igreja, eu dou um tempo. Eu falando, eu não quero conversar agora, não vou conversar agora, não vou tratar. Pastor, o senhor não vai falar nada? Eu falei: não, irmão. Se eu for falar, eu vou falar besteira, eu estou chateado. Não deixe. Vou esperar. Aí com o passar do tempo, às vezes eu não vejo nem necessidade de falar. Aí eu vejo nem necessidade. Esses dias, um tempo desse, entrou alguém no estacionamento. Aí o irmão estava chateado que aconteceu alguma coisa, mas ninguém sabia, ninguém tem bola de cristal. Aí ele chegou, parou aqui. O guardião falou: você pode parar ali? Aí ele falou: não, vou parar aqui. Não, por favor. Não, vou parar aqui. Parou, virou as costas e foi embora. Aí o guardião mandou uma mensagem para mim. Falei: pastor, aconteceu isso. Aí o irmão estava aqui na hora do louvor, levantando, Jesus falando assim. Eu acho que Jesus falando para ele assim: você acha que você fez certo? Cara, o irmão levantou na hora do louvor, foi lá, olha aqui, que tipo assim,
Que sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Levantou, chegou no guardião, que está ali, que não ganha nem um centavo, faz por amor, perde o culto, devia estar no culto, mas está ali guardando os carros. Aí ele chegou no irmão e falou assim: irmão, a paz do Senhor, por favor, me perdoe. Olha, eu estou com a cabeça quente, aconteceu algumas coisas comigo, e eu fui mal educado com você. Estou tirando o carro, aonde você quer que eu estacione? Ali. Se o irmão tivesse chateado também, aonde você quiser. Não, mas ele falou: pode estacionar ali. Aí ele foi lá, o quê? Colocou o carro aonde tinha que colocar. O irmão poderia xingar, e estava na razão dele, mas ele ficou o quê? Calado, porque algumas coisas não são necessariamente erradas, apenas elas não são necessárias para serem ditas. E se eu vou lá, vejo a mensagem, levanto do culto e vou lá, irmão, aí não, irmão, espera um momento, tranquilo. Aí até no nosso casamento a gente faz isso, espera um momento tranquilo, quando está tudo em paz. Aí eu chego para Antônia e falo: Antônia, por favor, me perdoe, eu nunca erro, mas dessa vez eu errei. Você sabe que eu sou quase um santo, mas dessa vez eu errei, me perdoe. Gente, existe força propulsora nas nossas palavras, em profetizar. Isso é profetizar. Profetizar, eu estou ensinando você a profetizar. Não é dizer assim: ó, estou vendo uma chave na sua mão. Eu tenho uma chave, está aqui, um monte de chave aqui, ó. Não. Profetizar é você falar palavras que edificam, que dá vida. O que a gente faz aqui todo dia, que a gente faz culto, é profetizar na vida de vocês, é ensinar. Eu estou conduzindo uma igreja para viver o reino de Deus aqui nessa terra, fazendo a diferença do jeito que vive. Um dia as pessoas vão olhar para você e vai dizer: cara, ele pode não falar em línguas estranhas, ele não pode até, eu nunca vi ele orar e um paralítico levantar, mas a vida dele é um milagre. Quando ele abre a boca para levantar pessoas através de palavras. Então não empreste a sua boca para Satanás, empreste a sua boca para Deus. O Espírito Santo de Deus vai te encher nessa noite para você ser um profeta aonde você for. Começa a ser na tua casa. Meu marido vai se converter, pai, em nome de Jesus. De madrugada, sem ele ver, sem ele perceber, vai lá, coloca as tuas mãos lá no travesseiro dele. Senhor, olha aqui, que o teu Espírito possa ir na mente dele, e ele possa mudar o jeito que ele é. Você pode ser um gerador de milagres. Dificilmente você vai ver na Bíblia, tem texto lá que sim, mas a maioria dos milagres de Jesus, sabe como que era? Você quer ser curado? João capítulo 5. Pega a tua cama, levanta e anda, falando. Pedro capítulo 3, Pedro e João estavam subindo na oração 3 horas da tarde. Paralítico está ali, olha, pedindo uma esmola. Me dá uma esmola. Pedro diz: eu não tenho prata, nem tenho ouro, mas eu tenho um poder tão grande nas palavras que sai da minha boca. Levanta e anda. Tem muita gente que está precisando do teu levanta e anda. Deus está te levantando hoje através dessa palavra, porque tem muita gente lá fora que você conhece precisando de uma palavra, dessa palavra que você está recebendo. A igreja não é um fim em si mesmo.
A igreja não é um ponto de chegada, mas é um lugar de partida, onde Deus nos empodera para nós vivermos o evangelho lá fora. Se você não tem chamada para ser pastor, irmão, não tem problema nenhum. Você pode ser pastor aonde você for, pregando a palavra de Deus, como missionário de Deus, chegando lá, ei, ó, Deus tem uma palavra para a tua vida. Passando lá na mesa do seu vizinho, do seu colega lá, que trabalha com você e está triste, colocando lá, ó, fica tranquilo, Jesus te ama. Papelzinho lá. Está profetizando na vida dele. Está profetizando na vida dele. Abre na tua boca. Então seja um canal de bênção de Deus. Faça a diferença. Já imaginou essa multidão que está aqui de manhã, à noite e de manhã? Ela saindo na segunda-feira empoderada, profetizando. Está pegando um ônibus lá, dormindo em pé. Eu sei o que é isso, irmão. Peguei muito ônibus 4 horas da manhã, 4h30. Você ia dormindo em pé assim. Mas em vez de dormir, você tipo, Deus abençoa. Abençoa esse pessoal aqui. Abençoa. Quem sabe Deus não te deu um carro ainda, porque Ele quer que você abençoe muitas pessoas que estão ali. Depois que você abençoar quem Deus quer que você abençoe, Ele vai te dar o carro que você quer. Isso é profético. Quem sabe Deus não te promoveu ainda, porque no setor que você está, Deus quer que você profetize na vida de alguém, abençoe a vida de alguém. Quando essa pessoa estiver abençoada, Deus vai falar, agora é hora de você partir e ir para outro lugar, porque eu quero te usar em outro lugar. Ei, deixa eu falar para você, o nosso trabalho, aonde a gente vai, a nossa escola, é só um lugar onde Deus quer nos usar. Nós nunca mais vamos ter a oportunidade que nós temos hoje de falar do amor de Jesus, porque quando chegar lá no céu, nós não precisamos pregar mais para mais ninguém, mas aqui na terra nós temos o privilégio, aleluia. A Bíblia diz lá em 2 Pedro que os anjos observavam, meio que com vontade de pregar o evangelho, os anjos observavam eu e você pregar o evangelho. Os anjos olham lá de cima do céu, dizendo, deixa eu ver ele falar, deixa eu ver o que sai da boca dele, deixa eu ver o que vem da boca dele. Eu já falei isso, acho que no domingo retrasado, ou no domingo passado, que os cientistas captaram vozes humanas que foram proferidas há mais de 2000 anos atrás, pagando aí, ó, na nuvem, estava na nuvem. Por isso que Jesus disse, olha, cada palavra que você falou, você vai dar conta. Mas eu não falei. Lógico que falou, vem cá. Você lembra que você falou isso? Não, mas olha a tua voz, irmão, não tem como. É sua. Você lembra que você abençoou aquilo? Você lembra que você foi um profeta? Então comece exercitando com você, irmão. Crente é louco. Crente acorda de manhã cedo no espelho. Cara, você é bênção. Você é filho de Deus. Deus tem algo poderoso para a tua vida. Hoje o seu dia vai ser extraordinário para você mesmo. Não com derrota. Segundou, glória a Deus, eu tenho um trabalho para Ele. Essa semana vai ser a semana mais extraordinária da minha vida. Deus vai me usar. É assim que a gente conduz. Palavra positiva, de bênção de Deus, profetizando. É aquilo que Deus disse para Abraão: sê tu uma bênção. Eu te abençoarei para que você possa abençoar multidões. Você pode se colocar de pé, eu quero orar com você nessa noite. Coloque a mão no seu coração. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa manhã, nessa noite, mas uma coisa eu sei: Jesus está aqui.
E essa palavra é uma palavra para mudar a tua vida. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então nessa noite, se tem alguém aqui nessa noite que ouviu essa palavra e disse: olha, eu preciso servir a esse Deus, para que eu possa ser um profeta e profetizar na minha vida, na vida da minha família, dos meus amigos, eu quero entregar minha vida para Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus, que nunca aceitou Jesus como um salvador da sua vida, e nessa noite ouviu essa palavra e diz: eu quero entregar a minha vida para Jesus? Levante a sua mão, eu quero orar com você nessa noite. Tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus? Aleluia. Coloque a mão no seu coração, comece a falar com Ele. Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade. Coloque a mão no seu coração. Pai, a Tua palavra foi ministrada nessa noite, Senhor. Eu oro a Deus, pedindo, Senhor, que o Senhor nos ajude e nos ensine a usar, Senhor, palavras poderosas para edificar a minha vida, para edificar a vida da minha família, para edificar a vida de meus amigos, Pai. Em nome de Jesus, eu quero nessa noite profetizar na vida da tua igreja, que vai haver, ó Deus, um avivamento, ó Deus, nessa igreja. As pessoas vão olhar, Senhor, para cada um de nós e vão dizer: ah, existe um Deus na vida desta igreja, existe um Deus na vida dessa família, existe um Deus na vida desta pessoa, Pai. Pai amado, em nome de Jesus, que as nossas palavras seja palavra de agradecimento, seja palavra de gratidão, seja palavra que levanta, palavra que traz alegria, palavra que empodera. Que essa semana seja uma semana extraordinária. Que quando você entrar no teu trabalho, quando você abrir a porta, já vai levantar a mão e vai dizer: hoje vai ser um dia extraordinário. Deus vai mandar as pessoas certas. Hoje vai ser bênção neste lugar. Aleluia. Profetizando em nome de Cristo Jesus. Que você possa amar pessoas através daquilo que você fala, através daquilo que você profetiza. Que essa semana seja uma semana poderosa. Estenda suas mãos. Pai, eu oro, ó Deus, abençoando o teu povo. Eu oro, meu Deus, abençoando a tua igreja. Que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja no meu, no seu e no nosso coração. Se você crê, diga amém. Deus abençoe sua vida. Excelente semana. Vai na paz, aleluia. Deixa Deus te usar.